Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a todos os novos inscritos que estão chegando agora. Que sejam abençoados pelo poder da palavra de Deus, que é trazida aqui todos os dias. Amém? A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Romanos, o capítulo 8 e o versículo 33, que diz assim: Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Aqui é uma pergunta e uma resposta, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode acusar os escolhidos de Deus quando Deus os justifica, quando Deus chama para ser uma nova pessoa. Quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Ele tira toda a imundícia do pecado, Ele perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, e Ele tira todo o peso do pecado das nossas costas, apagando todas as coisas erradas que a gente fazia antes e nos dando uma nova vida com Ele. Então Ele está nos justificando, Ele está nos limpando das coisas erradas que a gente fazia antes. Então, todos nós que entregamos a nossa vida a Ele somos justificados por Deus. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é quem nos limpa e nos purifica. Então, o diabo não tem mais autoridade de nos acusar, de fazer falsas acusações contra nós que somos escolhidos de Deus, porque Deus nos escolheu e nos separou para ser dele. A gente pode ter passado algum tempo longe da presença de Deus, caminhando nos caminhos tortos da vida, né? Fazendo coisas erradas, mas chega um momento que todo aquele que é escolhido de Deus vai ter um encontro com Ele e vai ser transformado, e vai ser renovado, e vai ser justificado. Todos que são escolhidos de Deus, uma hora vai chegar na vida dele que ele vai ter esse encontro com Deus. Então o inimigo não poderá mais acusar, nem levantar falso testemunho contra os escolhidos de Deus, pois estamos debaixo da proteção do Senhor Jesus, estamos debaixo da justificação de Deus. Ele pode tentar, ele pode armar, ele pode tramar contra nossas vidas, mas Deus estará lá sempre para nos proteger, para nos guardar. E a gente sempre deve lembrar que Deus é quem nos justificou. A gente não deve ficar apegado aos erros do passado, se condenando, se martirizando, dizendo que não presta, que não tem valor. Porque se você entregou sua vida a Cristo, se Deus o chamou, se Deus resgatou você do lamaçal do pecado, você já tem justificação diante de Deus, você já está limpo perante Deus, você não tem mais condenação diante de Deus, você já está liberto. Então, que a gente pare de ouvir as vozes do inimigo, né, que nos acusam, que quer nos deixar para baixo, que quer nos abater, pois Deus já pagou o alto preço por isso por nós. Ele já se entregou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ser justificados por Deus. Então que a gente tenha sempre isso em mente. O diabo vai se levantar, sempre ele vai querer nos abater, mas Deus é o nosso protetor e o nosso libertador. A gente deve confiar nele, colocar a nossa confiança nele, as nossas preocupações nas mãos dele, que ele irá cuidar de tudo. Pois o inimigo é sujo e ele vai usar de todas as artimanhas para tentar derrubar o escolhido de Deus. Ele fez isso com o próprio Jesus, né? Jesus veio aqui para a terra e ele levantava pessoas, usava pessoas para tentar abater o nosso Jesus, para tentar injuriar o nosso Jesus Cristo, levantando falso testemunho contra Jesus, para tentar abater Jesus. Mas Jesus era escolhido de Deus para fazer a grande missão, que era de trazer o Evangelho, a palavra dele, e morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, nós não somos diferentes de Jesus. Se Jesus passou por aflições,
passou por falsos testemunhos, nós também vamos passar, pois o inimigo quer atacar todos os que são de Cristo, os que são escolhidos de Deus, para ver se a gente desiste, para ver se a gente desanima, e ele quer principalmente nos afastar dos caminhos do Senhor. A gente deve permanecer firme com a graça e a paz do Senhor, abundando em nosso coração, porque quanto mais a gente busca a Deus, mais a presença dele vai abundando em nosso ser, vai nos revestindo cada vez mais da presença do Senhor. Então, que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você seja ricamente abençoado por essa palavra e que Deus te abençoe. Amém?